Ministra do Tribunal Superior do Trabalho há 4 anos, Delaide Arantes é uma das convidadas do Iluminuras de hoje. Além da ministra, eu recebo aqui hoje o professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Anderson Borges Costa, que teve o primeiro livro bem recebido pelo público e ganhou uma recomendação importante. Formado e pós-graduado em Letras pela USP, Anderson Borges Costa é também crítico literário. Rua Direita é a obra de estreia e um dos livros recomendados aos alunos de Cambridge, na Inglaterra. Anderson, quais foram as primeiras leituras que te marcaram? Olha, eu sou uma pessoa que eu leio tudo, assim, tudo que cai na minha mão eu estou lendo, né, desde criança. E quando eu estava no primeiro grau, no ensino fundamental, eu sempre estudei em escola pública e na época que eu estudava, as escolas municipais de São Paulo, elas davam um prêmio para um aluno que se destacava. E naquele momento eu me destaquei e ganhei um prêmio que era uma biblioteca. Uma biblioteca muito legal, com livros infantis, infantis juvenis, clássicos do mundo inteiro. E eu tenho essa bibliotequinha até hoje, fica na casa da minha mãe. E ali tinha um livro que me chamou a atenção, do Origenes Lessa, chamado Memórias de um Cabo de Vassoura. Era um cabo de vassoura que falava, que tinha memórias, que pensava. Aquilo me mostrou um mundo de possibilidades que eu não tinha pensado ainda. Quer dizer, uma criança lendo um livro de um cabo de vassoura que pensa e fala, puxa, se um cabo de vassoura pensa e fala, então tudo é possível. Foi muito marcante para mim o Origenes nessa. E você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. Depois disso, a leitura passou a fazer parte da sua vida constante? De uma maneira formal, sim. De uma maneira, vamos dizer, anárquica, eu sempre li muita coisa, história em quadrinhos, jornal, revista, mas a partir do momento que eu tinha uma biblioteca formal, eu falava, esses livros são da minha biblioteca. O meu pai sempre dizia para mim, olha filho, eu não vou deixar nada para vocês, não vou deixar carro, casa, e não deixou mesmo, né? Mas ele levava assim a gente numa salinha e abria uma porta e falava, isso aqui eu deixo para vocês, livros. Você falou que a influência então foi marcante dos pais e também da escola. Você é professor hoje. Sou professor. A escola funciona da mesma forma hoje ou não? Eu acredito muito na escola, acredito muito no poder da educação, porque a escola ela pode levar um universo de possibilidades para o aluno, num poder de revolucionar mesmo. E eu acho que sim, com toda a dificuldade que a gente tem na escola pública, na escola particular, num país como o Brasil, eu acho que a educação ela é a porta de entrada para qualquer mudança que você almeje numa sociedade. Acredite sim na escola. Você é professor de língua portuguesa, de literatura brasileira e de inglês. Sim. Nas aulas de literatura brasileira, o que seus alunos têm que ler? Eles têm que ler livro legal, eles têm que se divertir, eles têm que gostar do que leem. Dentro desse universo, primeiro, eles têm a possibilidade de todo mês escolher um livro. Eles escolhem um livro, leem, comentam, resenham, explicam para a turma por que gostaram, por que não gostaram. Então tem uma relação de desenvolver uma relação de proximidade e de intimidade com o livro. Eles têm que ler o que querem e é claro que a gente apresenta livros importantes, Capitães da Areia, Jorge Amado, que é um livro sempre muito bem recebido pelos alunos, porque eles se identificam com aqueles personagens que o Jorge Amado cria, que tem mais ou menos a idade deles. Eles leem Clarice Lispector, eles leem Vinícius de Moraes, leem Fernando Pessoa, Dias Gomes. A gente apresenta os clássicos para eles, né? E contemporâneos também. Então tem Marcelo Rubens Paiva, tem Luiz Rufato, a gente vai apresentando Fernando Bonassi. E o Anderson, e o professor, gosta de todos esses autores, de quais outros? Olha, eu acho que o professor ele tem que gostar daquilo que ele apresenta para os alunos, né? Eu adoro Shakespeare, eu adoro Machado de Assis, então eu apresento esses caras para os alunos que eu acho que vão gostar também. Eu gosto de rock, eu gosto de MPB, eu apresento isso para os alunos. Eu saio à noite, eu vou numa balada, eu quero ouvir músicas que eu gosto. Então, eu acho que a minha relação com a literatura na sala de aula passa por isso também, né? De ser alguma coisa legal, gostosa. Você perguntou o que eu gosto de ler? Rapaz, eu gosto de ler tudo, né? Assim, ficção. Eu sou uma pessoa muito internacionalizada, então eu bebo do internacionalismo, né? Eu sigo muito a ideia da antropofagia cultural do Oswald de Andrade. Então eu passo, por exemplo, do que os clássicos do mundo nos oferecem. Shakespeare, adoro Goethe, adoro Proust, Victor Hugo, adoro Dostoiévski, né? Então todos esses
autores estrangeiros, eles me formam. Mas eu sou brasileiro também, então eu não tenho como não ler assim, diariamente Clarice Lispector. Adoro Oswald de Andrade, Machado de Assis, os contemporâneos. Assim, a lista é grande, né? Drummond, né? Vinícius de Moraes. A gente vai falar daqui a pouquinho, a gente está com o seu livro aqui, Rua Direita, seu primeiro livro, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Eu queria perguntar antes, quais foram, se é que tem, quais foram as suas influências na hora de escrever? Você se lembrou de algum autor, de algum livro, por exemplo? Vários. Né? O Rua Direita, na verdade, é um livro que é resultado de várias leituras. Na verdade, não é um livro que é resultado de literaturas, de cinemas, de músicas, de artes, de pinturas, que são referências não para a minha formação só, mas para a formação do Brasil, para a formação de uma nacionalidade cultural. Assim, não é à toa que o Rua Direita, né, se passa numa rua, numa veia fundamental da cidade de São Paulo. Bom, estou aqui com Rua Direita, Anderson, seu primeiro livro, como a gente comentou aqui, e você falava sobre a Rua Direita, uma rua da capital de São Paulo. Eu enxergo essa rua como uma metáfora do nosso país, por vários motivos. Primeiro que ela é uma rua diferente, é uma rua por onde não se passam carros, não se passam automóveis, é um calçadão, só passam pedestres ali, e esses pedestres que trafegam pela Rua Direita são dos mais variados estratos sociais. Você tem executivos, porque tem muitos bancos, muitas empresas que passeiam pela Rua Direita, caminham por ali de terno, gravata, com suas malinhas, executivos. Você tem, portanto, gente com muito dinheiro, você tem classe média alta, classe média baixa, tem restaurantes, tem lojas mais populares, e tem gente muito pobre, tem gente que na verdade não tem casa e que usa a Rua Direita como casa, que dorme na rua, sem tetos. Então, por esse motivo, você já percebe que é uma rua por onde passa o Brasil. Na Rua Direita, é importante a gente perceber isso, ela era uma rua que ligava o centro de São Paulo, a Praça da Sé, até a aldeia indígena de Pinheiros. Na Rua Direita, se você perceber a arquitetura dela, são prédios mais ou menos da mesma altura. E o primeiro arranha-céu de São Paulo surge na Rua Direita, né, que é o Edifício Guine. O Edifício Guine, que é um prédio onde boa parte da história acontece, né, do Rua Direita. É um prédio que, se você olhar hoje com olhos de quem vive no século XXI, é um prédio pequeno. Ele tem 6 andares e em 1913 ele começa a ser construído. A construção dele vai de 13 a 16. Só que um prédio de 6 andares hoje parece pequeno. Na verdade, o prefeito de São Paulo, Barão de Tupá, ele em 1912 falou, não pode, um prédio desse tamanho vai cair, não vai sustentar. Então, um ano antes, em 1912, ele precisou ter uma reunião com o engenheiro Paula Souza, que era o diretor da Politécnica, da Escola Politécnica, e nessa reunião o Paula Souza explica para o prefeito e fala, não, eu garanto para o senhor, seu prefeito, que esse prédio vai sustentar, ele não vai cair por cálculos matemáticos, e aí ele convence o prefeito de São Paulo que é possível construir um prédio de 6 andares e ele é construído. Você demorou 10 anos, o processo foi de 10 anos para escrever Rua Direita. Anderson, eu queria que você contasse para a gente aí alguma curiosidade, um bastidor sobre o livro. Esse livro foi inspirado no momento em que se falava muito da cidade de São Paulo, que foi o ano de 2004, quando a cidade comemorou 450 anos, então se falava muito de São Paulo, e aí a mídia bombardeando, e aí eu tive uma ideia, poxa, eu vou escrever uma história, ele começa comigo com a ideia de ser uma história, um conto, porque eu sempre escrevi muitos contos. E eu comecei a escrever um texto em 2004 e aí eu percebi que aquele texto ele tinha fôlego para seguir, sem mais do que um conto, e aí eu percebi que eu estava escrevendo um romance. Eu comecei em 2004 e o processo todo, na verdade foi antes de 2004, comecei em 2003. O processo todo foram 10 anos. Do começo ao fim. Só que é claro que nesse período todo de 10 anos eu não fiquei o tempo todo escrevendo o Rua Direita. Na verdade, eu mais não escrevi do que escrevi. Inclusive escrevi outras coisas. Escrevi contos, poemas, críticas literárias, enquanto escrevi o Rua Direita. Mas foi um processo longo para um romance, né, de 10 anos. E você ficou satisfeito? Eu curto muito esse livro. Inclusive, até ontem eu reli, assim, numa sentada eu reli o livro, a gente conversar um pouquinho mais. Eu gosto muito. Eu acho que todo escritor ele é um pouco narcisista. Se não fosse narcisista, se não fosse vaidoso, não publicaria, né, não tornaria público aquilo que ele fez. Eu gosto. Tem outro ponto importante, que eu imagino que você também tenha ficado muito satisfeito. O livro recebeu uma recomendação importante, não é isso?
a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, recomenda o seu livro para os alunos em relação à literatura brasileira, é isso? Exatamente. O Departamento de Línguas Medievais da Universidade de Cambridge, eles entraram em contato com o livro. Na verdade, eu levei o livro até eles, né? Aquela história do Milton Nascimento. Todo artista tem que ir onde o povo está. Então, eu levei lá para a Universidade de Cambridge. Eles olharam, gostaram e falaram que se poderia deixar o livro disponível para os alunos de Cambridge que estudam literatura de línguas medievais. Basicamente, o Departamento de Línguas de Espanhol e de Português. Mas vai italiano, vai francês também. Está lá, os alunos têm o Rua Direita à disposição deles, lá em Cambridge também. Bom, depois de conversar tanto sobre o livro, eu vou pedir aqui, Anderson, para você ler um trecho de Rua Direita para a gente. Com prazer. Achou-se perdido em um labirinto de possibilidades que não levavam a nada. Achou-se uma ovelha em silêncio acuada por um minotauro faminto. Tudo era uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o estômago cheio. Mais do que alimento, achava mesmo que seu corpo precisava era virar à esquerda ou à direita e sair da rua direita em uma esquina qualquer. Bom, depois de Rua Direita, Anderson, já tem aí um próximo livro, um próximo conto? Como é que está o seu processo? Esse processo ele é constante, né? Meu próximo livro vai ser um livro de contos, né? Eu gosto de variar gêneros, né? Eu escrevo contos, poesia, crítica literária. O próximo vai ser um livro de contos e, enfim, está em gestação aí, em breve esse parto vai acontecer. Espero que seja um parto normal, assim, com muita tranquilidade. Ok, e a gente espera o resultado desse parto aqui no Iluminuras, Anderson. Nossa, vai ser um prazer. Muito obrigado pela participação. Agradeço a vocês pelo convite aí. Bom, esse foi só o primeiro bloco. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo aqui a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes. Ministra, a senhora teve uma infância simples, nasceu na zona rural, estudou em escola rural. Que importância teve a literatura na vida da senhora? A literatura foi muito marcante, desde o início, eu diria desde a escola rural. Porque na escola rural eu tive professores que me indicaram obras para ler e iniciei ali mesmo a leitura de romances, né, de poemas e não parei mais de ler até hoje. A literatura representou esse ponto de mudança na vida da senhora? Representou, sem dúvida. A literatura, a leitura, né, esse contato com o imaginário, né, com a ficção daquilo que existe e que você só tem acesso através da leitura. E de que forma, ministra? Com que autores, com que livros? A minha primeira leitura foi Helena de Machado de Assis. E aquele contato com os personagens, né? E com o Rio de Janeiro, né? Que eu não conhecia sequer a capital do meu estado, né? E aí você passa a ter contato com o Rio e com os personagens de Machado. Tudo foi muito importante. Agora, a literatura de fato representou uma virada na vida da senhora? A senhora pensou, por meio de algum livro, falou assim, olha, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que sair daqui, tenho que ir para algum outro local ou não? Sim, a literatura foi, eu diria, um marco, né? Mesmo ali na escola rural, eu comecei a perceber que eu precisava estudar. Eu tinha uma preocupação, ela me fez ter uma preocupação grande com o português, né? Eram aulas ministradas ali por um único professor, quando muito, um segundo professor. Eu comecei a me preocupar, mas eu vou precisar estudar melhor a língua portuguesa. E a preocupação começou por aí, né? E foi tão interessante que quando eu mudei para a cidade para estudar, são coisas que às vezes até hoje eu não entendo muito. Eu me lembro de em Goiânia,
pegar um ônibus aos sábados e ir assistir Hamlet de Shakespeare num projeto de cinema de arte. Que é de onde surgiu, só pode ser das leituras, né? Não tem uma outra explicação. E ali eu assisti vários filmes do cinema clássico, e isso me levava a outras leituras, né? Então, tudo isso foi muito interessante e muito marcante, e com certeza explica, né, porque o meu interesse pelos estudos, porque o meu interesse pela leitura, e porque eu consegui fazer essa viagem para me encontrar onde eu estou hoje. A senhora falava do professor. Esse professor da escola rural foi marcante, foi muito importante na vida da senhora? Foi bastante marcante, foi bem marcante, é um professor que eu tenho contato com ele até hoje. Agora, eu tive um primo que chamava Iraídes, ele não é mais vivo, infelizmente, que foi quem mais me incentivava para ler. Eu lembro que ele me dizia, olha, quando você lê, você viaja, né, e você aprende. Não importe muito com o gênero da leitura. E mais tarde, Evandro Lins e Silva, que é um autor, escritor, jurista, por quem eu tenho grande admiração, ele, antes mesmo de falecer, ele deu uma entrevista dizendo, leia, não importa o que você vai ler, leia gibi, leia revista, notícia, matéria, mas o importante é a leitura. Eu acho bastante interessante. A senhora tem autores preferidos? Tem uma lista de autores preferidos ou não? Eu tenho uma lista de autores preferidos. O meu preferido número 1 é Machado, né? Machado de Assis, que desde o começo eu venho falando. Eu tenho autores evangélicos, eu também leio. Eu leio a Bíblia muito e leio autores evangélicos. E leio também literatura, poemas, né? Na minha lista de leitura, os 50 poemas de Machado, que eu leio escolhendo alguns poemas, não o livro todo de capa a capa. Né? Como a senhora falou em Machado mais de uma vez, eu vou fazer uma pequena pausa, ministra, para a gente lembrar um pouco mais sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. É considerado o nosso principal escritor e um dos maiores da literatura de língua portuguesa. Entre os clássicos estão Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Ministra, a senhora tem artigos, livros publicados, livros jurídicos publicados. Como é que a senhora administra o tempo entre o gabinete, as leituras, as publicações? Eu já publiquei 2 livros, a participação em outros 2 livros, com artigos, e tenho publicado artigos. Em março agora eu completo 4 anos que eu assumi no tribunal, e a partir desse 4º ano é que eu vou me organizar para elaborar novamente, para atualizar os meus livros, para escrever outros, né? Porque eu tenho tido alguma dificuldade para conciliar o tempo entre os votos, as sessões, as audiências com advogados, mas é possível administrar. E estou me organizando, inclusive, para fazer uma seleção de mestrado. Eu quero fazer um mestrado em Direito do Trabalho. Isso é um projeto para daqui a 2 anos, mas a elaboração é um projeto mais imediato, que eu não posso demorar muito, que eu gosto muito de escrever. E quais são os temas que a senhora prefere, gosta de estudar, que pesquisa? Em razão da contribuição para o trabalho, eu tenho pesquisado sobre trabalho doméstico, né, que é a emenda constitucional recente, minha obra também. Tenho pesquisado sobre execução trabalhista, sobre direito processual do trabalho, mas eu tenho projeto mais a médio prazo de escrever também, de fazer uma incursão pela literatura. Eu fiz um poema para o meu pai e pretendo escrever, não me limitar apenas à elaboração na área jurídica. Né? Mesmo porque esse contato
com romance, com a literatura, com o poema, ele é que me sustenta do ponto de vista de sensibilidade para o direito, porque o direito, ele é muito árido, né? Eu tenho uma preocupação de não ser uma jurista ou uma magistrada excessivamente formal. E essa sensibilidade, ela não me vem do direito, né? Porque as regras jurídicas, elas são muito rígidas, né? E isso torna um campo bastante árido. E eu preciso da sensibilidade, que aí não é o direito que me traz. E, ministra, a gente pode aguardar uma biografia da senhora? Ah, com certeza. Eu tenho essa intenção de escrever uma biografia voltada também para incentivar, né? Incentivar as pessoas, os estudantes, os jovens, né? No sentido de que nós podemos sonhar, né? Porque uma das grandes tarefas da ficção, né, quando a gente fala de literatura, é mostrar o sonho, o imaginário, né? E eu me lembro quando eu era bem criança, como eu imaginava situações e criava histórias, né? Eu tenho uma tia de quem eu tenho uma relação muito boa com a família. Eu tenho um apreço grande pelo papel da família na vida da gente, né? E eu me lembro de criar histórias e contar para essa tia. Tia, sabe o que eu vi? Sabe o que aconteceu? E aquilo não tinha acontecido nada, eu não tinha visto nada daquilo. Eu criava e ela ouvia e admirava, e isso é interessante, né? A ficção, ela tem esse papel de incentivar o sonho. Então, na minha biografia, eu não penso em fazer uma biografia muito voltada para a minha história pessoal, enquanto história pessoal, né? Mas enquanto história que pode servir para os jovens brasileiros, para os estudantes brasileiros, né? O Brasil é tão pródigo em pessoas esforçadas, inteligentes e que querem sair do lugar. E se eu puder emprestar a minha contribuição para que isso ocorra, eu gostaria de fazer. Ministra, a senhora tem uma história muito bonita e muito conhecida também. Foi empregada doméstica na adolescência, trabalhou e estudou praticamente a vida inteira ao mesmo tempo, se formou, hoje é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O trabalho doméstico é o mais importante, é o tema mais importante na avaliação da senhora? Eu diria que é o momento, né? Nesse momento, o que acontece? A Organização Internacional do Trabalho, em pesquisas, detectou que o trabalho doméstico é um trabalho invisível. E não tem como valorizar um trabalho ou um trabalhador sem você trazer para a visibilidade, que foi o que a Organização Internacional do Trabalho fez. Aí coincidiu, né, que foi a minha primeira profissão. Eu, inclusive, participei da conferência em Genebra, dei um depoimento sobre o meu início de carreira como empregada doméstica naquela ocasião. Então, esse é um momento no Brasil em que esse tema está muito presente e precisa estar presente para que os trabalhadores domésticos consigam os direitos, conquistar os direitos dos demais trabalhadores urbanos e rurais. Então, eu diria que nesse momento, sim, é um tema dos mais importantes. Se não o mais importante, está entre os temas mais importantes. A senhora tem livro publicado sobre esse assunto, também tem livro publicado sobre execução trabalhista, também atual. A execução trabalhista foi uma monografia de pós-graduação que eu escrevi com o juiz do trabalho de Goiás, o Dr. Radisson Rangel, e que está entre os meus objetivos de atualizar esse livro, tanto eu quanto o Dr. Radisson. Mas a execução trabalhista é um tema sempre presente, porque nós temos uma estatística de que apenas 30% dos processos que transitam em julgado se efetivam com o pagamento efetivo ao trabalhador. Então, é um tema bastante preocupante também. É um grande desafio? É um grande desafio. Ministra, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Iluminuras. Eu agradeço muito e fiquei muito feliz em rever toda essa minha trajetória, que tem, desde o início, esse contato importante com a literatura.
E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.